Fala pessoal, já estamos gravando nesse momento. Nosso estudo 82, se não me engano, nossos analistas de estudo aí com certeza vão ter uma memória melhor do que a minha, né? Para lembrar que a gente está no nosso estudo 82. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar é deixa o seu like no vídeo, né? Óbvio, né? Como sempre, a gente tem o nosso estudo de quarta-feira, então deixe seu like no vídeo, quinta-feira no YouTube, já se inscreve no canal se você é um escroto que não estava inscrito ainda. Seguinte, vamos falar uma coisa muito importante. A gente tem... Antes de você continuar, você quer o número certo porque você pulou uns 3... Não, ficou... foi aqueles que você falou merda, o Pedro Braz falou merda, a gente teve que arquivar o estudo. Não, teve um que você pulou mesmo. É porque eu tava de atestado médico, né? Aí eu não sabia se ia dar problema. Então tá, 83 então. 83, perfeito. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, a gente tem aí o Jimmy Michelasso, né, nosso parceiro da arbitragem do Paraná, indo para Charlotte, nos Estados Unidos, representando a arbitragem do Brasil, representando o Brasil, né, num campeonato tão legal como o Intercontinental, o IFAF Americas, que vai acontecer em Charlotte, de 2 a 4 de julho, se não me engano, ou 3 a 5, alguma coisa assim. E, pô, da mesma forma que a gente sempre fez as coisas bem como comunidade mesmo, queria convidar vocês para uma ação, a gente fazer a nossa vaquinha para o Jimmy, tá? Eu vou colocar aqui no chat, tá? O meu Pix, que é guilherme.coin.seidel. Larga 10 lá, pra gente ajudar o Jimmy a ir para Charlotte e tal. A gente já tá com R$100, se eu não me engano. A gente joguei no meio da semana e tal, reforçando para vocês o nosso compromisso aí de tentar fazer um árbitro brasileiro chegar num campeonato tão bacana. Fechou? Bom, o meu grande ponto de hoje eu tava pensando, né? Pô, toda semana, porra, o Sermão da Montanha é igual a abertura dos Simpsons, né? Tem que ter muita criatividade. E aí, o que eu tava pensando, né, cara? Eu falei, o Brasil, ele tá vivendo uma parada meio dark, porque tem dia que a gente volta para 2013, tem dia que a gente volta para... Luizão, se puder só fechar teu microfone, por favor. A gente... Tem dia que a gente está em 2013, tem dia que a gente está em 2030, e aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento também nas coisas que acontecem. A gente vê muitas politicagens baratas acontecendo também para prejudicar a arbitragem. Mas uma coisa, cara, e aí, pô, vou falar isso do fundo do meu coração, cara. A gente sempre cobra muito dos times, das ligas, porque o nosso vestiário é uma merda, porque a gente não tem água, porque a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. No Rio de Janeiro a gente nem jogo tem. Estamos vivendo de assistir, porra, Sakai apitando no domingo de tarde, pô. Porque eu não tenho mais o que fazer no domingo de tarde. E o que eu quero dizer com isso, cara? Pô, a gente precisa muito, 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 muito passar a ter uma mentalidade profissional sobre a arbitragem. E ter uma mentalidade profissional inclui se vestir direito, ter compromisso com a arbitragem, estudar a arbitragem. Tipo, tô precisando de uma grana, vou lá no domingão, pego o duzentão, pego o quinhentão que seja, volto para casa, acertei, semana que vem, tô escalado, se errei também tô. Não é para ser assim. Nós precisamos criar uma mentalidade tipo, pô, irmão, fiz uma merda, caralho, não é possível que eu fiz isso, eu sabia qual era o certo. E a gente começar a ter um pouco mais de responsabilidade também em relação a esse tipo de situação. Por que eu tô falando isso, cara? Porque eu tenho uma sensação muito forte de que todo mundo está certo e todo mundo está errado em alguns pontos. As ligas estão certas em alguns pontos e erradas em outros, assim como a arbitragem está certa em uns pontos, errados em outros, e mesma coisa para times, técnicos e tal. O grande ponto é, nós temos que fazer a nossa parte. Cara, quando eu vou para um jogo, não vou falar qual jogo foi. Ano passado, a gente tinha um vestiário que era um esgoto a céu aberto. Cara, entramos no jogo com a mesma mentalidade que a gente entrou em Galo Spectros na semifinal da BFA.
a mesma mentalidade. Cara, eu não me importo se o vestiário é um lixo, se o vestiário é bom, se o vestiário é ruim. Irmão, eu não sou sommelier de vestiário. Eu tenho que entregar uma arbitragem boa. E faz parte... Caraca, caiu duzentão de alguém aqui, hein? Caiu duzentão de alguém, nem sei quem foi, daqui a pouco eu vejo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade para com os times, para com as ligas e com nós mesmos, tá? Não quero que, não quero ver... Vou dar um exemplo, Luiz, um cara novo na arbitragem. Cara, eu não quero que ele vá para um jogo e aí ter que ficar, será que os caras vão estragar o Luiz porque ele tá indo com uma galera que não é muito boa? Ou o Felipe tá indo com uma galera que não é muito boa? Cara, a gente tem que chegar num ponto que a gente vai falar assim, nossa, tem uma final tem uma final no Centro-Oeste. Tem grana para levar os melhores do Brasil. Quem são os melhores do Brasil? Cara, corre atrás, irmão. Corre atrás. Tem muita coisa que dá para ver nos intangíveis. O cara que você fala para ele que ele tá errado, você mostra que ele tá errado, ele fala, mas não é assim também e tal. E aí fala assim, não, na próxima eu acerto. Aí chegou na próxima e ele errou exatamente a mesma coisa, tá? Então, o meu recado de hoje é esse. B, por favor, o seu points. E aí, boa noite. Boa noite. Eu ia só pegar um gancho no que você falou, do tipo, pense em ser o melhor do Brasil, né? Quando tiver o Brasil Ball, pense em ser a escolha do tipo, vamos levar e tudo mais. Eu vou um pouco além, cara, porque eu acho que é muito fácil a gente cair numa zona de conforto, de tipo, fiz uma final do, sei lá, o Tribobó Ball em 2012. Eu sou muito fera por causa disso, quando tudo era mato. Aí você vive de lenda. Então, acho que uma coisa muito legal que a gente tem feito também é ir além, né? A gente já tem pessoas que faziam isso aqui, que tinham essa abertura, por exemplo, de mandar e-mail para o Briggs, né? O Daniel fez isso há muito tempo, outras pessoas também. Mas não se contentar em ser o cara que é a escolha óbvia do estadual ou que torcer para o Brasil Bolsa na sua região para ir. E se você chegar num ponto onde, tipo assim, eu acho que hoje eu sou referência nacional, o que eu acho que é muito legal, começar a olhar além, o que é o próximo, sabe? Qual é o próximo passo? Você pode não querer ser um cara que chega na NFL, na NCAA, mas não se contentar. E aí, um exemplo, eu acho que é muito positivo, já que a gente está falando, é o Jimmy. O Jimmy é um cara que virou referência no Paraná, fez, acho que todas as finais nacionais no ano passado, a final feminina, não fez a divisão 2, ele fez a final feminina, o Brasileirão e o Brasil Ball. Isso. E ainda assim ele é um cara que ele diz, tipo, tá indo agora pro jogos lá em Charlotte e tudo mais, e ele decide, e tipo, quando a gente troca ideia, ele fala assim, eu ainda tenho muito que evoluir. Eu acho que isso é uma mentalidade que diferencia quem a gente vê como referência e quem a gente vê que tá correndo atrás, sabe? É melhor, às vezes, estar ali, ser rabo de tubarão do que cabeça de sardinha, sabe? Mira em ser grande e não se contenta com pouco. Para um vegetariano, usar referências animais me deixa meio que não é de comida, assustado. Não é de comida. Animal Entendi. É amigo, não é comida. Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo de hoje, então. Eu vou falar, tá? Vou explicar o que eu quero explicar e depois eu vou abrir para o debate, tal, dúvida, papá. O que eu vou falar agora é sobre uma falta, e eu vou deixar rodando aqui, tá? Porque a gente negligenciou esta falta há muito tempo. Presta atenção no jogador do Santos, que ele vai chegar na linha, ele faz um movimento para tentar induzir uma saída falsa, e aí a gente tem uma jogada e tal, não aconteceu nada. Só que isso foi recorrente durante o jogo inteiro. E não é só o jogador do Santos que faz isso. Se você pegar todos os vídeos do Brasil, sempre tem um cara tentando forçar um jogador de linha a se movimentar. Vamos lá. Isto é uma falta por atraso de jogo de defesa. Se você quiser achar rapidinho isso no livro de regras, você coloca DOD, tá? A regra fala o seguinte: jogadoras alinhadas em posição estacionária a 1 jarda da scrimmage não podem fazer movimentos rápidos, bruscos ou ações exageradas que não sejam parte de um movimento normal de um defensor. O grande ponto aqui é, cara, todo jogo rola isso. Você está me falando então que é para dar todas as faltas. Cara, vão ter que passar por um processo de ensinamento. Ou seja, chega para o cara, se o cara do ataque não movimentou,
você chega e fala para ele, pô, cara, o que você tá fazendo é uma falta, tá? É um atraso de jogo de defesa e tal. Não chega na linha forçando isso, não, tá? Obviamente, quando os caras nos Estados Unidos chamam de seaming, né? Que é quando a linha, ela, de forma ordenada, faz um shift para mudar os gaps, e por causa disso, a gente tem uma ação legal, uma ação comum de jogo. Um shift é uma ação comum de jogo. Mas ter um jogador que chega na linha e fica forçando toda hora esse jogador do ataque a tentar se mover, isso é uma falta por atraso de jogo, tá? Então vou circular aqui na tela o jogador. Ele já tá até na linha aqui, ó. Esse cara aqui. E se vocês pegarem o jogo de Franca Carrascos e Santos Tsunami, ó, ele faz esse movimento e volta. Nessa hora já era para ser uma falta em bola morta. Nessa hora. Só que vão ter que passar por um processo de tirar isso da nossa cultura. Nós negligenciamos isso como arbitragem durante muito tempo. Isso sempre foi uma falta. E aí isso começou a entrar na minha cabeça, cara, quando o Kiff perguntou, e ele falou, pô, isso aqui não é falta no Brasil? Eu falei, pô, cara, é. Só que a gente tá na nossa cultura, né? O cara tenta fazer isso, e aí às vezes a gente dava até false start se o cara movimentava, né? Porque o cara não cruzou a zona neutra. E aí a gente errou. A gente, com a arbitragem, errou. E aí, como tudo na arbitragem que a gente fez errado durante muitos anos, a gente está tentando consertar. Este é mais um passo que nós, como arbitragem, precisamos dar. Eiras, pode falar. Otávio, você pode deixar a descrição da falta falada nesse momento no vídeo para ficar gravado e a gente poder estar relembrando? Por favor. Ó. Vou dar um zoom aqui, para quem está no celular e tal. Ó. Ela fica na mesma parte daquele cara que faz o hut na defesa. Ó, jogadoras alinhadas em posição estacionária a 1 jarda da scrimmage não podem fazer movimentos rápidos, bruscos ou ações exageradas que não sejam partes normais de uma ação de defesa. Perfeito? Acho importante... Fala, Saca. Foi que escofe. Acho que o Eiras queria que, tipo, anuncie a falta. Não sei se foi isso, mas... Era isso? Era isso, Eiras? Ou você queria... Peraí, eu não escutei, desculpa. Você queria que a tipo, falta o anúncio da falta, sinalização... Não o anúncio, a regra mesmo, mesmo. Aqui ele até fala, ó, linebacker 56 está estacionário dentro de 1 jarda além da zona neutra, tá? Enquanto o ataque está chamando seus sinais, B56 simula um avanço em direção à linha numa óbvia tentativa de induzir o false start do ataque. Falta em bola morta, atraso de jogo 5 jardas. E aí você faria o anúncio, né? Você faria atraso de jogo, perdão, S19. S19, correto? Vamos voltar ali. Era outra pergunta que eu ia fazer. Um braço em cima do outro, isso aí. Ok. Atraso de jogo, defesa, número 56, 5 jardas de penalidade, ainda primeira descida, ou segunda descida, independente do que venha a ser. O resultado da primeira descida, depende do o resultado da primeira descida. Não, queria adicionar só uma coisa, que é para aproveitar que a gente está tirando mitos e vamos incluindo verdades, acabar com aquele mito. Mas ele não estava em 2, 3, 5, 20 pontas. Sim. Esquece. Tipo, não importa. O que está dizendo ali é um jogador estacionário na linha até 1 jarda da zona neutra. Então... E se falar em indução false start, sujeita a paulada. Indução false start é papo de, assim, a gente se encontra na rua, pedaço de pau, taco de beisebol. Você pode chegar até pro referee e falar, não, ele induziu o false start, é um atraso de jogo da defesa. No caso, assim... Mas não precisa, é só falar atraso de jogo. Esse caso especificamente, o jogador, ele tá atrás e ele vai andando para frente e faz o movimento. Na verdade, tinham 2 jogadores aí. Tinha um que tá meio coberto na imagem, ele já está na linha, faz o movimento para frente e depois volta. Não é o grandão ali, é o outro. Não. Tem um cara mais perto da câmera, tá? Beleza. Se o cara vem, se ele tá vindo do open field, vem andando e dá tipo aquele pisão na frente, não na zona neutra, que aí é uma falta mesmo, né? Mas dá aquele pisão, ele não é um jogador estacionário. Sim. Né? Então, era essa a definição que eu queria que tivesse. Ele tem que ser um jogador estacionário dentro de 1 jarda. Agora, o jogador veio, parou, a gente faz igual do ataque, aquele meio segundo, 1 segundo para o ataque poder falar que não tá mais em shift. Mesma coisa da defesa. O cara veio andando, pisou, então está fazendo a parte de um shift dele, então não está estacionário. Agora, ele parou, deu 1 segundo, e aí ele faz esse movimento, aí a gente vai ter um
uma falta. Perfeito. Saulo, por favor. Não tá afim, né, Saulo? Desistiu. Não Anderson. tô afim, porque eu apertei no botãozinho da mão levantada achando que era o microfone. Perfeito. Então, são duas perguntas, cara. A primeira, se deve ser feita alguma preventiva antes de marcar uma falta. Por favor. E a segunda como é uma falta que é meio difícil de acontecer, né? Quer dizer, acontece bastante, só que a gente não marca. Exato. Como que a gente deve falar numa Vamos supor, reclamação de um coach, né? Então, seguinte, esse cara, vamos supor que ele era o número 0, tá? Uhum. Quando ele faz a primeira vez e o ataque não movimentou nem nada e tal, correu tudo normal, até a gente criar essa cultura vai demorar, tá? Sim. Anos. Então, se eu chegar para ele e falar assim, 0, seguinte, cara, quando você tá ali perto da linha e você faz esse movimento, não é uma ação comum de jogo. Então, seria uma falta sua por atrás de jogo. Pô, não faz isso de novo, senão vou ter que dar uma falta tua, beleza? Uhum. Ele não vai fazer de novo, tá? Sim. Obviamente, se outro cara fizer, preventiva nele também. E aí, vamos tentando fazer isso. Não vamos criar também uma situação muito maior, tá? Do tipo, gente, antes do jogo, vamos falar para os times que eles não podem fazer isso. Cara, isso não é o fim do mundo. A gente pode ter muita calma em criar esse cenário de que isto é uma falta, perfeito? Até quando a gente for conversar com os times e tal, e aí a gente mata vários coelhos numa caixa d'água só, né? Como diz o outro. Então você perguntou... Oi, Carol. E aí, tipo assim, a primeira vez aconteceu, deixa a jogada rolar e tudo mais, antes, né? Quando estiver posicionando a bola, entra em campo, conversa com o jogador, fala que ele não pode fazer isso, faz um preventivo nesse sentido. Isso. E se rolar outra vez com o mesmo jogador, aí a gente marca uma falta. Perfeito. E aí você até marca em bola morta aí? Isso é bola morta. Se ele fizer de novo, fez o movimento, o snap saiu ou não, cara, isso é em bola morta. Tá? Beleza? E aí, complementando o que o Saulo tinha perguntado, como é que eu falo pro técnico? Ô, Saulo, da mesma forma que você explicou na preventiva pro cara, você explica pro técnico, fala, coach, o seu jogador, ele tava dentro de uma jarda, e aí, nesse momento, ele faz uma falta quando ele tenta induzir, né, incentivar o jogador do ataque a fazer um movimento brusco para ser uma saída falsa, aí tem caracterizada essa falta por atrás do jogo de defesa. Eu sei que até é um nome estranho e tal, mas é isso mesmo. Tá? Beleza. Anderson tinha levantado primeiro, não sei se ele levantou porque quis. Não, pode continuar. João, para a gente fechar esse assunto, João. O Coen, só perguntando, quem marca essa falta é qual árbitro? O de linha. De linha? Okay. De linha. Não, pode ser o Ampari, né, cara? Não, assim, beleza, mas quem consegue ver um cara fazendo isso? Quem consegue ver isso é o Ampari. Tá, você consegue ver um defensive end? Você tá olhando o defensive end se ele fizer isso? Todos os dois árbitros de linha conseguem ver todos os jogadores. E o linha consegue ver um DT? Consegue. Se ele se move bruscamente, consegue. Eu não sei se eu acho que eu consigo. Um linebacker que tá entre um DT e um D, que tá em pé. Cara, você tá ali, às vezes você não vai conseguir ver. Não, tudo bem, cara. Eu não tô falando... Assim, pra mim, a prioridade é do wing, porque ele consegue ver todas as pessoas que estão perto da linha. O movimento brusco é fácil de ver. Inclusive, se você for umpire e você conseguir ver, beleza. Só que o umpire, ele tem uma visão periférica limitada. A gente viu nas últimas semanas que tinha árbitro marcando falta com visão periférica, o que não é para ser feito. Não, então, entendeu? Mas aí você tá jogando tudo em cima dos wings. Para mim são os três. Tudo bem. Os dois wings e o umpire no meio. Se o umpire conseguir ver, beleza. O que eu tô falando é muito mais fácil um wing ver do que um umpire conseguir ver todos os jogadores da linha. Não, entendeu? ele não precisa ver todos. É isso que você tá indo para um extremo. Eu não tô falando que são eu tô concordando com você, Sakai. Eu tô falando que os extremos, que é onde tá na periférica do umpire, aí, claro que o wing vai ter a melhor visão. Agora, no meio da linha, aí é o contrário. Quem vai ter a melhor visão vai ser o umpire. Tudo bem, então. Estamos de acordo? Aperta minha mão aqui, vai. Não tô com a câmera, mas apertei. Beleza, obrigado. Só uma coisa, antes da gente passar, falaram aí da preventiva. Pessoal, nunca confundam. A preventiva é caso o ataque não se mova. Se essa ação causar a movimentação do ataque, aí você vai ter que dar a falta da defesa. Senão você está punindo o ataque a preventiva.
Aí, tipo, não, você não faz preventiva para punindo o outro time. Exato. Anderson, para fechar, hein? Agora eu tenho uma pergunta a partir da movimentação. Porque existe a área de atuação do cara que provoca essa movimentação, certo? Por exemplo, se o cara faz... Cara, o cara não precisa mexer. O cara do ataque não precisa mexer. Ele fez isso, é falta. Eu entendo isso, tipo, tá claro, mas se a gente esperar uma reação do time de ataque, apesar de não precisar, o cara fez isso aqui, sei lá, o tackle lá do outro lado se mexeu, falta da defesa. Isso que você está falando é de um cara que invade a zona neutra, Anderson. Tá? Um cara invade a zona neutra, ele tem o direito de voltar. Tá? O problema é se o tackle do outro lado se sentiu ameaçado de um cara que invadiu a zona neutra. E um cara que invade a zona neutra, você vê que ele erra. Ele não tá querendo ganhar uma vantagem invadindo uma zona neutra. Ninguém vai fazer isso. Sacou? Juliano? Não, você tá falando, eu tô lembrando de uma situação lá na Praça Nova, lá em BH, que o PA marcou uma foto de atraso de jogo. Mas foi porque o cara falou HUT. Não, e ele bateu palmas também. E ele bateu palmas naquela ocasião. E aí, na verdade, aconteceu várias situações dessas, só te cortando, Ber, depois você fala. Aconteceram várias situações dessas no jogo. Eu tô nessa linha aqui. E aí eu me peguei na situação que ele não estava cruzando a zona neutra. Mas, muito bom para aprender. Valeu. Sim. Não, cara, é uma lição nacional, tá? Uma lição... Quando eu vi o cara do Santos fazendo isso 2 vezes, eu falei, irmão, vamos falar disso. Vamos matar esse coelho logo, tá ligado? Vamos acabar com isso. Ocorreu várias vezes. Por exemplo, você está falando a situação da preventiva. Eu conversei até com o Aaron na situação lá, para a gente não pegar tão pesado com a questão do alinhamento. E aí nós fizemos a preventiva, falamos com o treinador, falamos com o pessoal, né? Para tomar cuidado, chega mais um pouquinho para frente, é importante, né? Não está tão bem alinhado. Mas faltou essa orientação para nesse caso aí também, sem dúvida. Não, mas vamos fingir que antes disso não existia nada de orientação, tá ligado? Para ninguém se sentir culpado, porque a gente negligenciou isso como comunidade a vida inteira. Não é algo direcionado a qualquer pessoa. Foi como comunidade mesmo. E eu me incluo nisso. Tá? Eu acho que a questão é mudar essa cultura, que não vai ser do dia para a noite, não. Exato. Mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Bom, vamos lá para mais um vídeo. Cara, você sabe... Oi, diga, B. Só o Juliano falou uma coisa que me deixou... Só para a gente falar. Quando tem essa situação de bater palma, de simular HUT, que a gente já marcava, a gente já era bem mais rígido com isso. Geralmente no anúncio o referee, inclusive, falava, né? Atraso de jogo por sinais desconcertantes, alguma coisa do tipo. Nesse caso aqui, fala alguma coisa, complementa esse anúncio, ou realmente só atraso de jogo, defesa? Só atraso. Só atraso e vai embora. Tipo, e aí explica pro cara lá. Todo mundo vai ficar, atraso de jogo de defesa e tal, irmão. Se quiser... Não sei se no começo vale a pena falar o jogador tentou induzir o false start, porque vai criar o famoso indução ao false start, sacou? Então acho melhor a gente ir de anúncio direto. Bom, vocês sabem que jogo no PR sempre gera um entretenimento, né? Aí eu falei assim, eu vou assistir Maringá Pyrus e Ponta Grossa Phantoms até o final. E aí, por favor, olhem a ação no quarterback, por favor. Tem uma flag e tal. E aí tem um sec. Como a gente... eu mandei para algumas pessoas e tal, obviamente Daniel Vasquez me ignorou. Inclusive, Daniel, se você sem motivo estiver assistindo esse estudo, cara, um grande abraço para você. Cara, quando eu vi esse lance na hora, já cortei, eu mandei pros moleques, mandei pro Daniel, só não mandei pro Vini porque ele tá viajando. Seguinte, isso não é uma falta por violência ao passador. Aí agora a galera tá assim, putz. Seguinte, quando a gente fala sobre violência ao passador, a gente precisa tomar cuidado, porque isso é muito comum também em outras regras, que é generalizar tudo.
Na regra de violência ao passador, tem a parte que, logo após o passe, acontece alguma coisa. O jogador em postura de passador, acontece alguma coisa. Tá? O grande ponto aí é, temos um contato violento na área da cabeça do pescoço do quarterback? Sim. Sim. Ele estava em postura de passador? Cara, é a única parte que eu vou passar um panozinho. Tá? Porque a gente precisa assistir algumas vezes para ter certeza se ele só estava entrando no pocket ou se ele já tinha guardado a bola. Então, ele em postura de passador. Detalhe, estou falando postura de passador, mas para esse caso não faz a menor diferença. Tá? Seria se fosse para targeting. Ok? Agora, o grande ponto. Só é falta por um contato violento na cabeça de um passador quando ele se torna um passador. Ou seja, quando ele já lançou a bola. Tanto que a regra de violência a passador começa falando exatamente sobre um jogador, logo após lançar um passe, e aí este passe, após ser lançado, ele não pode sofrer um contato violento na área do pescoço ou da cabeça. Entendeu? O grande ponto, a grande sacada tá aí. Eu vou até trazer aqui a regra, que é a regra 919. Nossa, grande regra 919. É a 919? 919. Boa, achei. Vamos lá. Tirar um pouquinho do zoom. Nenhuma jogadora de defesa deve usar a violência necessária contra uma passadora quando é óbvio que a bola foi lançada. Ações incluem, mas não se restringem a contato violento na área da cabeça ou pescoço que não cumpram a exigência de targeting. E aí também referenciada na 912. Voltando para o vídeo, tá? Supondo que você tem uma falta porque o cara pegou por dentro da abertura do capacete desse jogador que estava com a bola na mão. Não tem também como ser uma violência ao passador. Aí é face mask, é outra história. Falta pessoal, beleza e tal. E aí, eu acho que foi o Sakai que falou isso. Ele falou, cara, a estética da jogada é feia, mas não necessariamente vai ser uma falta. Quantos big hits a gente vê, por exemplo, no futebol americano, que o cara dá uma ombrada no peito do cara e é um tackle legal, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso também. Eu vou aqui ferir a minha amizade com o Bernardo, porque eu vou falar de uma falta que ele não gosta do nome. Ele nem gosta da falta. Quando usada corretamente, eu gosto. Não, tudo bem. Então é o seguinte, eu, Guilherme, entendo que isto não é um targeting, porque não tem o indicador, porque não tem o jogador indefeso. Perfeito, tá? Não acho que tem um jogador indefeso, porque eu acho que ele guardou a bola e estava fazendo um movimento de corredor. Até aí, ok, né? E ele já não estava mais olhando em campo aberto, como a regra pede na nova definição de jogador indefeso, blá, blá, blá. O grande ponto é, a regra 912, onde está o tripping, também tem a falta por batida. E a falta por batida fala que você não pode fazer contato violento na cabeça, dar um tapa, dar alguma coisa na cabeça de um jogador. Independente se é target ou não pode. Se, cara, muito se, fosse para chamar alguma coisa, seria essa falta por batida que é anunciada como violência desnecessária. Mas eu não daria. Para mim, esse é um lance de jogo. Para mim, este é um lance de jogo. Tá? Não acho que ele vem e dá uma porrada na cabeça do cara. Eu acho que é um acidente de trabalho nessa jogada. Tá? E todo mundo que eu conversei, pelo menos, também tá no mesmo bonde do que eu. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Mas se fosse alguma coisa, seria uma falta por violência necessária. Não é possível chamar uma falta por violência ao passador nessa situação. Por favor. Alguém? Tranquilo? Não, eu acho que a questão é a seguinte aí, Coen, posso estar até errado, né? Me corrija. Em momento nenhum, cara, ele está em postura de passador. Ali ele poderia virar um carregador de bola. E aí, meu amigo, ele vai ser ataqueado mesmo, não tem como a defesa não chegar nele. Quando ele pega a bola, ele está em postura de passador. Lembrando que postura de passador não é postura de passe. Tá? Tá. Postura de passe, movimento de passe é uma coisa. Ele estar no movimento de passe é postura de passador. Mas a nova definição, se você procurar na parte de violência passadora, lá no começo do livro, nem regra está ainda, está também nas definições de jogador em defesa, ele fala, um jogador em postura de passador
olhando em campo aberto. Se você falar para mim, cara, não acho que em nenhum momento ele olhou em campo aberto, cara, ele não cumpre o requisito de um jogador em postura de passador, até se ele tiver com a bola guardada aqui. Se ele não estiver olhando em campo aberto, ele não é indefeso. Por quê? E faz sentido, porque ele tem noção do que está acontecendo ao redor dele se ele não estiver olhando em campo aberto. Perfeito? Certo. Maravilha. Tamo junto. Ô, Gui, Oi. tem uma coisa que me veio à cabeça aqui de quando a gente teve aquela sessão com o Tuta, que foi absurda, né? E a gente, isso que eu comentei, acho que o Sakai comentou, o Pedrão comentou quando a gente estava debatendo, que esteticamente ela parece muita coisa, né? Sim. Ela parece um face mask, mas parecer nem sempre é. E Exato. aí, essa é a importância de você ver as ações do início ao fim. E aí me lembrou muito um lance, acho que até seu, que o Tuta debate, que é assim, você sabe que chegou aquele ponto onde o quarterback vai ser atingido, você é o referido. Sim. E ele fala a importância de como é a sua chave, você vai ter que fazer essa chamada, se esse passe, por exemplo, se essa bola sai, tá para frente ou é um fumble? Teve um contato na cabeça, um contato ocasional? Nesse caso aqui, ele pega alguma das entranhas do capacete para considerar um face mask ou não? Que ele comenta sobre a importância de quando você identificou que o quarterback vai tomar um contato, faz quase que um lock mode. Para e observa esse quarterback. Sim. Então, assim, para de se mover, para de trava na sua posição e entende que você vai ter que tomar alguma decisão dali. E isso pode ser um targeting, pode ser um fumble ou passe incompleto, um sec ou manter a jogada. E aí eu acho que é bacana para os referees terem isso em mente, né? Sim, cara, perfeito comentário. E aí, cara, inclusive, acho que a gente até conversou isso sobre, parece muito que ele meio que agarra o capacete no movimento rápido e traz o cara, né? E nem tem esse movimento de bater, né, no capacete dele. Então, mas também parece que pode ter puxado pela entrada, né, do capacete, o que gera essa estética bizarra, né? Bom, mas num resumo geral, não é violência ao passador. Não é violência ao passador. É bom, né, que a gente fica meia hora falando um negócio aí a gente esquece de dar o veredito. Por favor. Sim. Vamos lá. Cara, eu queria falar uma coisa, tipo assim, pra mim, só vou expor isso, né? Eu converso muito com os Scoff sobre as pessoas da arbitragem que eu gosto de assistir, tá? E aí eu sempre, todo ano eu falo pra ele, pô, tô gostando de tal cara, tá? Aí chega na outra semana, pô, minha expectativa vai embora, né? Mas continuo gostando de assistir, eu gosto. E aí, cara... Boca maldita. Cara, muito boca maldita. Toda semana é isso, meu Deus do céu. Por isso que eu falo que eu adoro assistir Sakai. Esfirra. Para com isso, Carol. Para com isso, meu filho. Isso aqui é lugar sério. Carol, mas eu falei pro Gui uma coisa. Esse é o mal do... Não é a pessoa, tipo, acontece algo. É o teste do tempo. É o teste do tempo. Eventualmente, se você for vendo... E aí vale também para esse outro aspecto que você mencionou e que eu nem ia trazer. Que é o teste do tempo. Você vai testar se a pessoa realmente é aquilo tudo ou os 2 primeiros jogos dela no ano foram muito legais. Ou, eventualmente, a pessoa é boa, mas em algum momento no ano ela vai jogar uma beanbag numa interceptação. Perfeito. Cara, é exatamente isso. Exatamente isso. No nada ela vai falar que ela, pô, tipo, ela vai falar assim, pô, pedir uma carne de porco pra nós. Entendeu? É tipo uma coisa meio assim, né? Mas vamos lá. O que eu quero dizer com este vídeo aqui, tá? Cara, quando eu olho para um Deep Wing, tá? Acho que o Deep Wing estava conversando muito antes no pré-snap ali. Por exemplo, quando eu olho esse Deep Wing tão perto aqui, por exemplo, eu tenho certeza que nessa jogada ele não contou a defesa. Quando a velocidade sai o snap, ele tá olhando para ver se o snap vai sair, ele não contou. Não contou. Cara, se você quer falar alguma coisa com o cara, fala no momento que dê para falar, não no momento de iminência do snap, tá? O meu próximo ponto agora é: o livro de mecânica fala, se 2 pessoas estão dando o mesmo spot, uma delas deveria estar fazendo outra coisa. E o que eu quero dizer com isso? A gente vai ter aqui, ó, seguinte, 2 caras dando o mesmo spot. É muito errado, tá? Tipo, é muito errado. E o meu grande ponto é, a arbitragem, não quero parecer grosso porque sou lover, tá? De mecânicas.
Na arbitragem, nós não trabalhamos com adivinhação. Ah, Coy, mas tem vezes que a gente, se vê a linha indo para trás, parece que é um passe. Isso é outra coisa, isso é uma leitura de jogo. Olha aqui, nesse momento, quando eu paro aqui, tá? Scoff, vou fazer com você para a gente ir mais rápido, tá? Seguinte, nesse momento aqui, tem um cara contra 2 em campo aberto. Você consegue afirmar que este cara vai tomar um tackle? Não. Ou seja, o que o nosso deep wing teria que fazer? E está recuando para a linha de gol. Perfeito. Só que, veja só, quando esse cara... Caraca, travou legal. A placa de vídeo está indo embora, hein? Bom, vamos lá. Quando eu tenho esse cara aqui livre, e logo depois ele toma um tackle, e logo depois o meu deep wing aparece aqui, cara, eu não preciso ser mágico para saber que esse cara ficou segurando na expectativa de que esse jogador ia tomar um tackle. E consigo afirmar com 100% de certeza, independente se é um árbitro físico, se é um árbitro lento, se é um árbitro com asas ou até com uma cadeira de rodas motorizada. Cara, esse cara vai ser batido. Ele vai ser batido. Nesse momento, a gente tem que voltar a falar, nossa, nós precisamos encaixotar uma jogada. Ou seja, olha o meu wing, muito bem posicionado, vindo para marcar o spot. Faltou o sinalzinho de timeout do meu line judge? Faltou o sinalzinho de timeout do meu line judge. Lá no topo do vídeo, você vê que o side judge também não se mexe, ele nunca se mexe. Travado, preso. Pessoal, cara, não brinca com adivinhação. Não brinca com adivinhação. Existe um manual de mecânicas que diz o que a gente tem que fazer. Até se você quisesse adivinhar e você tivesse acertado que esse cara ia tomar um tackle, esse spot ainda não era seu. Esse spot era do wing. Porque como a gente sempre fala, e todo mundo tem começado a fazer da forma correta. Quando o spot termina entre o wing e o deep wing, esse spot é do wing. Isso aqui era uma jogada 50-50, esse deep wing tinha que estar na linha de gol. Assim como, por exemplo, o side judge deveria ter recuado e ele ficou o tempo inteiro dessa jogada parado. Comments? Eu só ia comentar isso, que dá para ver que o outro deep wing também está completamente estacionado. Ele não está nem caminhando, ele está plantado. Cara, ele não se mexe. Isso foi o que mais me impressionou. Bom, agora eu vou... Deixa eu fazer só um comentário adicional. Com certeza. E existem algumas coisas, tipo assim, você pode até estar fazendo... Jogou uma flag certa, pegou um spot certo, em muitas coisas. Isso vale mais do que para deep wing. Muitas vezes, o que você faz, por exemplo, tá voltando aqui, mostra um pouco que você está olhando para onde não deve, ou você está fazendo a atribuição que você não deveria estar fazendo, sabe? Eu estava falando hoje um lance com o Sakai, que era um lance muito próximo de um passe legal para frente, e aí o cara estava olhando, o árbitro de linha estava olhando as ações no campo. Então, assim, foi ou não foi? Cara, depende, mas isso por si só já mostra que você talvez tenha que mudar um pouco o pensamento de para onde você tem que estar olhando e como você tem que se movimentar, sabe? E 99% das vezes não é deep wing que vai pegar spot. Então pode ficar muito tranquilo. Ah, tá longe. Deixa pro wing, não tem problema. E eu vejo muito esse em kickoff também, que o cara fica esperando para dar spot, para talvez caia perto dele e esquece a linha de gol. Sim. Inclusive, o manual de mecânica fala, né, que o deep wing, no momento que o cara começa a retornar, ele esquece de ir em direção ao campo do time B e vai para a direção do campo do time A. Ou seja, cara, olha que louco. Olha a afirmação que eu vou fazer. É uma revelação quase, né? Tipo, é quase um João Kleber. Se você ler o manual de mecânica, você vai saber o que você tem que fazer. Revelação, né? Revelação. Bom, vamos lá. Cara, seguinte. Eu vou deixar esse vídeo rolando, que esse vídeo, ele me remete, e aí, B, eu falei aí mais cedo, né, que às vezes a gente está em 2013, a gente está em 2020. Cara, tem um passe incompleto, tá, da terceira descida, agora vai ser a quarta, né? E o Maringá Pyrus, ele tem um querido que entra em campo para dar a bola para arbitragem, mas ele não é jogador. Olha o 43 aqui embaixo, ó, nosso líbero. Ele vem, ó, traz a bola e tal. E aí, eu queria falar uma coisa com todo carinho no coração, com todo respeito.
Pô, o Maringá Pirates é um time experiente, né? Pô, não tem um dos caras que vai entrar, supondo que o QB seja o Panther, cara, nem me interessa. Não tem uma pessoa que pode entrar com a bola e entregar pro umpire. Tem que ser uma pessoa não autorizada a estar no campo. Ah, aí vai vir aquela velha história, né? Ah, eu conheço o tio João, ele faz isso desde 2012, desde que o Maringá foi fundado. 2012 foi há 11 anos atrás. Qualquer coisa desse tipo, qualquer tipo desse argumento. Se for o caso, entrega a bola pro wing e o wing entrega a bola pro umpire. Se esse é o problema, do tipo, ninguém do time do ataque quer entregar a bola. Todos são alérgicos a entregar a bola ao umpire. O umpire está perfumado, todos são alérgicos. Entrega a bola pro line judge, o line judge vai lá e entrega. Mas não é para ter um cara que não é autorizado a estar dentro do campo, indo lá na hash entregar uma bola, pô. Isso faz... Fala, Saca, fala. Inclusive, Gui, que você está falando disso, quando você olha no manual de mecânicas, considerando um jogo com repositores de bola, né, ball boy, gandula, que queiram chamar como queiram chamar o cara, né, tá escrito lá que faz parte da comunicação dele com os wings, e até dos zip wings, se for preciso, né, porque se, por exemplo, um time tem 4 bolas de jogo, e eles falam, tá, essa é a bola da primeira, essa é a bola da segunda, essa é a bola da terceira e essa é a bola da quarta descida. Beleza, eles podem, só que tem que ter alguém responsável por isso. Exato. E essa pessoa vai ter que ficar a comunicação direta, tanto com os deep wings, ou com os wings, ou com os dois, que é o ideal, para justamente ter essa troca das bolas a cada descida. Sim. Né? Então, assim, não é algo que, por exemplo, mas eu não sabia porque não tem nada. Tá lá escrito. Sim. Tá lá escrito. Perfeito. Saulo Pacheco. O Gui, aqui, nesse caso, ele fez a primeira vez, dá uma preventiva. Cara, eu tenho total 100% de certeza que isso é uma autorização da arbitragem. Uhum. Ele não tá fazendo, tipo assim, porque deu na telha dele. Alguém falou assim, pô, na quarta descida eu vou lá entregar a bola pro umpire, hein? Cara, fala assim, vou fazer igual eu fiz, né? Há 2 semanas, né? Acho melhor não. Entrega pra mim e eu entrego pro umpire, pode ser? Amigo? E mesmo se ele fizer isso de entrar de uma vez, a ação correta é, como o wing, apita, sinal de timeout, chega pro cara e fala, cara, o que acontece? Tipo, não vai dar uma falta, você nem sabe o que tá acontecendo. Você não vai dar uma falta. Fala, cara, por que você tá fazendo isso? Que você tá entrando em campo? Não, que eu vou passar a bola de jogo a bola de chute pro umpire. Cara, pode passar pra mim. É exatamente o que eu ia perguntar. Numa possível, tipo assim, uma primeira daria uma preventiva, mas a segunda, o que a gente aplicaria? Só que aí, nesse caso do árbitro ter autorizado isso, se rola... tem que fazer, né? Se rola do cara, tipo assim, ele tá fazendo porque ele quer e no filho da puta, é conduta desportiva. Porque pessoas não autorizadas não podem estar dentro de campo e tal. E aí, se for em bola viva, uma falta em bola viva aplicada em bola morta, porque não é de pessoal de jogadores, né? É de comissão técnica e... Porque ele é uma pessoa autorizada a estar na lateral, pelo visto, né? Ele tá autorizado, mas não é uma pessoa autorizada a estar dentro de campo. São coisas diferentes. Beleza. Carlos Perbe, boa noite, tudo bem? Carol Sperber saiu da sala. Carol, eu queria saber de você, coisa simples, tá? Você vê que, pô, você me dá abrigo em Curitiba, eu não vou fazer com você o que eu faço com o nosso amigo Saulo, tá? Saulo, se quiser um dia fazer um jantar aí, eu começo a aliviar pra tu. Seguinte. Tamo junto. Demorou pra você me chamar, né? Demorou, né? Demorou, mas eu não ia, a Giane que deu a ideia. Carol, eu quero que você... Na sua leitura de wing... Eu já tô suando, já. Eu também tô, tá calor pra cacete dentro desse quarto. Vamos lá. Essa situação aqui, tá? Vai ter um passe curto, Carol. Eu queria que você me falasse o que você vê para você poder chamar ou não uma falta por interferência de passe de ataque. Tá?
tem o engajamento do 13 no 21 ali, tá? Aí tem a jogada avançando, o avanço não importa pra gente. Como você, como wing, por exemplo, poderia colaborar? Acho que fazer uma pergunta mais real, tá? Como você poderia colaborar caso o seu Deep Wing chegasse para você e falasse, Carol, pô, achei interferência de passe do número 13 do ataque. Eu não sei se é o que eu tô vendo no celular, mas eu não tô conseguindo ver direito. Deixa eu tentar diminuir aqui. Tá, o número 13 é esse todo branco. Esse azul aqui, ele tá aqui no canto, ele já engajou no bloqueio aqui, tá? Nesse momento ele tá engajado aqui no cantinho no bloqueio. Tá, vou até circular aqui. Eu só consigo ver a bunda dele. Não, eu também. Só vê... Ah, sim, tá bom, sim. beleza. Então a gente tá vendo, mas eu quero que você saiba que nesse momento ele tá engajado no bloqueio. Uhum. Tá? E a bola tá no ar, vindo na direção do 87, tá? Uhum. E aí nesse momento, mais óbvio ainda, ele tá engajado no bloqueio. O que eu quero saber é, caso o Deep Wing traga para você uma informação de que ele acha que teve uma interferência de passe do ataque, como você pode definir se isso foi ou não uma interferência de passe de ataque? Trick essa? Pouco. Mas eu acho que eu concordo. É a mesma jogada. É a mesma jogada com dois resultados diferentes, é isso mesmo? É duvidoso, né? Não. É porque parece. Começa do zero. Não, são duas jogadas. É porque eu cortei errado. Ah, tá. Burro, pô. É duvidoso, mas eu acho que eu acho que eu concordo. Não, mas eu nem disse sem interferência ou não. Você, Carol, você acabou de meter a resposta Jim Briggs do dia. Que é, como você pode ajudar? Sim. Sim. Ó, o que eu quero saber é... Perfeito. Quando o Deep Wing chega pra você e fala, Carol, eu acho que foi interferência de passe. Vamos fazer essa dinâmica, Gui? Vamos. Eu perguntaria por que você acha. Não. O Sakai vai ser o Deep Wing e eu vou ser o Wing, tá? Pra tu ver qual bom, é o negócio. Tá, então solta a jogada aí e pausa no final do avanço. Saulo deve estar putaço. Pô, tá muito mais tranquilo pra ela. Pausou. Pô, eu tô doido pra responder, cara. Nesse ponto... Então peraí. Sakai, faz com o Saulo, então. Saulo hoje tá querendo. Tô querendo. Não, eu sei que eu sou Deep Wing, né? Sim, você é Deep Wing. Então tá. Sinal de timeout, apitando. Chego pro Saulo. Saulo, pra mim, eu tive antes do passe, ou durante o passe, eu tive um contato ali do... Acho que era 13? Não lembro agora. É 13, né? Do 13. Eu pergunto direto o que eu ia perguntar e eu pergunto... Vai direto. Tá. Saulo, esse passe cruzou a zona neutra? Eu ia acertar, então. Então, ele foi depois da zona neutra. Não, depois da zona... Além cruzou... da zona neutra. Tá. Então a gente tem uma falta por interferência de passe aí ofensiva do 13. Beleza? E agora, Saulo, quem vai comunicar ou referir essa falta, Saulo? Eu acho que o Deep Wing, né? Que ele que aplicou a falta. Perfeito. O jogador mais aberto é a chave dele, você só complementa com a resposta. Perfeito. Isso. Aí o que eu vou fazer, eu vou deixar minha flag ali e vou lá e vou conversar com um referee. Meu Jim Briggs de Curitiba, Carol Sperbe. Curtiu essa? Curtiu? Curti, muito obrigada. Então, beleza. Vamos para o próximo. Saulo, atua. Bora. Vamos lá. Tinha que ser jogada de chute, cara. Meu Deus do céu. Irmão, você falou que você tem problema com jogada de chute. Tô tentando te ajudar a resolver. Verdade, vambora. Vamos lá. Nossa. Não falei nada. Quero que você me diga o que você viu. E aí? Vou precisar passar a terceira vez? Não. Só não sei o número, mas não importa, pelo lado vai cego, né? Aham. Na jarda B29. Não tem problema. Você teria uma flag ali. Então, você pode usar o termo
no ponto da flag ali para você aplicar alguma coisa, caso você vá usar esse ponto. Uhum. E aí, Saulo? Não, mas eu usaria o ponto. Não, usaria o ponto da flag porque a corrida terminou além do ponto da falta, né? Explica por que você está usando o ponto da flag e não o ponto do fim da corrida. Porque o ponto básico é o ponto da falta. Então por que você não está aplicando do ponto da falta? Não, do ponto da falta que eu aplicaria. Mas como que você tem um ponto básico e um ponto da falta se o princípio 3 em 1 ele precisa de duas coisas e você só está me dando o ponto da falta? O que é o ponto do fim da corrida, então? Ponto do fim da corrida? Ah, cara. Primeira coisa, que tipo de jogada é essa? Uma jogada de chute. Não é? Puta, não é? Não, quando ele pega a bola, se torna uma jogada de corrida, né? Mas uma corrida o quê? Tem o sobrenome dela. Caraca, não sei. Corrida sem zona neutra. Ah, sim, beleza. Corrida sem zona neutra. Ah. Uhum. E aí? Pô, cara. Saulo, essa foi a gente não acabou de falar que é uma corrida sem zona neutra? Sim. O ponto da falta, ele nunca é o ponto básico. Nunca. Se você abrir a regra 10 agora, você nunca vai ver o ponto da falta escrito. O ponto da falta é o ponto básico. O ponto da falta, ele é um ponto de referência para você saber, usando o ponto básico, se você vai aplicar à frente ou atrás do ponto básico. Uhum. Sacou? Então, quando eu pergunto para você qual o ponto básico, eu quero que você me diga que é o ponto do fim da corrida. Por quê? Porque é uma corrida sem zona neutra. Em corridas sem zona neutra, o ponto básico é o ponto do fim da referida corrida. Uhum. Beleza? Então, até aí tudo bem. Beleza. Perfeito. Agora você sabe que o ponto da falta foi atrás do ponto básico. Então, quando a falta é atrás do ponto básico do time sem posse, perdão, do time com posse, aí a gente vai aplicar do ponto da falta. Uhum. Pegou? Peguei. Fechou, então. E se a falta tivesse sido do time sem posse? O que você faria? A gente aplicaria do ponto do final da corrida. Por quê? Porque é o ponto básico. Tudo bem, que é o ponto básico a gente sabe, mas por que é do ponto básico e não do ponto da falta, por exemplo, caso seja do time sem posse? Caso o bloqueio pelo lado cego fosse do time de branco, que é o time de chute. Uhum. E aí? Por que seria do ponto do fim da corrida e não do ponto da falta, já que quando foi a falta do Franco, que é o time de roxo, a gente aplicou do ponto da falta? Porque é o time com posse. E o outro é o time sem posse. Tudo bem, a gente sabe que é o time sem posse e a gente sabe que a falta foi atrás do ponto básico. Só que tem um motivo para a gente aplicar do ponto do final da corrida. Porque quando há uma falta do time sem posse, não importa aonde a falta aconteceu, ela será aplicada do ponto básico. Uhum. Então, a regra fala, tanto atrás quanto além do ponto básico, a gente aplica do ponto básico, para faltas do time sem posse. Beleza. Beleza? Só fazer um comentário. Por favor. Isso é uma coisa que eu reparei nessa discussão, que eu lembrei de algo que eu já conversei aqui em São Paulo. Toma cuidado quando você for levar a sua falta, por mais que você esteja 100% certo. Pô, a falta vai ser... A minha falta foi ali, foi atrás do ponto básico, então a gente vai aplicar do ponto básico. Beleza. Não assuma onde é o ponto básico. Se você não é o árbitro responsável pelo fim da corrida, não assuma que aquele é o ponto final de corrida. Quem tem que trazer essa informação é o árbitro, que estava na chamada do ponto final de corrida. Porque você pode assumir uma coisa, você pode assumir coisa errada. E aí você pode induzir, o referee também não deveria tomar essa decisão, mas você pode induzir a equipe toda a um erro. Sim. Não na chamada, mas na aplicação. Sim. Aconteceu isso num jogo, não vou falar onde, nesse fim de semana, em que a falta foi atrás do ponto básico e deram... Não. A falta foi além do ponto básico e deram a aplicação do ponto da falta. O anúncio vem com o ponto da falta. Então, todas as informações precisam ser dadas para a gente fazer uma aplicação correta.
Fechou? Juliano quer falar? Sim, volta na jogada lá, fazendo favor, cara. Com certeza. Não, só para mostrar essa movimentação minha aqui. Olha como é difícil a mecânica de 5. Por exemplo, eu retornei um pouquinho para me acompanhar mais próximo à jogada, e aí, tá vendo que o corredor vem na minha direção. Você quer a análise correta? Ou... Sim. Tá, você não tá acostumado, a Mac 5 é... Perneta. É uma porcaria. Mas assim, o certo era você avançar até a metade do campo, podia até a 40, talvez, mas a metade do campo já é suficiente, parar, né? E no momento que começar o retorno, antes mesmo disso, na hora que começa o retorno, você já tinha que estar voltando lá para a linha de gol. Então, nesse momento, você já está errado, entendeu? Todo esse momento que você está indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, tá errado. O momento que você tem que começar a retornar para a linha de gol e ir e ficar lá é agora. Agora você já tinha que estar retornando para a linha de gol. A hora que a jogada foi desenvolvendo pro meu lado aqui, não. Eu falei, eu vou... na hora que o cara toca a bola, basicamente. Sim. Antes eu já deveria ter ido. Isso. Mas aí eu fiz a leitura, por exemplo, a hora que ele veio correndo pro meu lado, eu falei, vou pra linha de gol. E aí a jogada assim desenvolveu pro outro lado, eu meio que fiquei na dúvida ali, fiquei parado ali para me marcar o spot. Mas isso aí. Então, o spot não é seu, o spot é do referee. Ah, tá ok. Mas o referee tá a 50 jardas. Azar dele, o spot é dele. Bom, maravilha. Vamos para a próxima aqui. Uma jogada bem positiva, cara, em relação... foi a jogada polêmica, né, lá do jogo do Franca, que pega no cara do time B, e aí a bola entra na endzone e o time A recupera, que era para ter um touchdown, a primeira chamada vem como um touchback, tá? E aí você vai ver que o Red Linesman, ele vai auxiliar a fazer a chamada touchdown, você vai ver que o referee vai fazer a correção e vai dar isso como um touchdown, tá? Saca, eu até queria a tua ajuda aqui, você acha que o back poderia estar, ou deveria estar na linha de gol? Ou a posição... Não, tinha que estar na linha de gol. Tá. Eu fiquei com essa dúvida por causa da Mac 5, que eu lembro que eu vi o Scoff voltando muito, eu falei, eu acho que é isso mesmo. E aqui, tipo, você fica sem referência, né? Estando no meio da endzone, né? Cara, você fica na linha de gol e nesse caso, mesmo que a linha de fundo seja ameaçada, você fica sem cobertura da linha de fundo. Tá. Então, ficou em dúvida se tocou ou não tocou, paciência. Aí é um buraco da Mac 5 mesmo. Tá? Mas o correto é ele estar na linha de gol, porque a linha de gol há de se conver que é a linha mais importante do jogo. Sempre. Não necessariamente é a linha que vai ser ameaçada, mas é a linha mais importante, porque é onde determina todas as pontuações. Então, ou pelo menos todas as pontuações de touchdown, né? Porque o de gol é no fundo pelo gol. Mas a linha de gol sendo a mais importante, a gente sempre tem que estar cobrindo essa linha de gol. E ali o único árbitro capaz de cobrir a linha de gol é o back judge. Sim. Luizão, pode abrir o microfone aí. Não, então, eu que estava ali no back judge, e o que acontece? Tinha um jogador na linha de gol no começo da jogada. Então eu fui para trás, exatamente para... Eu falei, vai ficar um cara aqui atrás de mim, e se acontecer alguma coisa aqui atrás, bicho. E agora o Sakai explicou e realmente... Pensa logicamente, Luiz. Tem um cara... Não, tudo faz bem. todo sentido. Concordei com você. Faz sentido. Mesmo que tenha um cara pisando quase na linha de fundo, tá? Para você, mesmo numa Mac 7, pense que é uma Mac 7. É que Mac 7 aí você teria os deep wings, aí você poderia ficar no fundo, não tem nem aí, tá nem aí. Vamos voltar para Mac 5 porque é o que importa aqui. Se esse chute passar e for pro cara lá, tá? Aí a única questão é se ele vai ameaçar a linha de fundo. Você tem que olhar a linha de fundo nesse caso, tá? Aí você vai estar mais fundo que ele, tá? Mas a partir do momento que você vê que a linha de gol está sendo ameaçada, você tem que avançar imediatamente para a linha de gol, tá? Mas aí aí realmente é uma exceção da Mac 5. Se isso acontecesse, nesse exemplo que eu tô te dando, basicamente você não teria como estar certo, entendeu? Você estaria errado de um jeito ou de outro, porque você está sozinho para cobrir o que 3 tem que fazer. Então, é impossível uma pessoa estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, nesse caso, você teria que estar no fundo.
Nesse caso, mas eu vendo aqui o replay, o jogador ele tá próximo da linha de gol. Ele não está na linha de gol, ele está próximo, ele está dentro do campo. Nesse caso, você pode abrir um pouco mais, mas manter a linha de gol, entendeu? Não precisa ficar, não fica perto dele para não atrapalhar, mas você abre um pouco mais para poder ter a visão da linha de gol. E assim, a minha posição, eu não estar na linha de gol, influenciou na minha chamada de touchback. Porque... Não sei, né? Porque aí você não sei se você viu o toque. Depois na conversa com os outros árbitros ali, e depois vendo o vídeo e tal, se eu tivesse na linha de gol, com certeza eu teria uma visão mais clara do toque do Muff. E aí eu conseguiria ter... aí eu já não vou dizer que sim nem que não, porque você teria as costas do jogador, tá? Eu não sei se você ia ver o Muff, porque aí é onde, por exemplo, o Deep Wing poderia salvar, porque o Deep Wing veio jogada de lado. Ele teria 100% da visão se tocou ou não tocou no jogador. Aí, nesse ponto, eu não vou te julgar, porque não dá mesmo, é difícil. O posicionamento não, talvez mudaria, talvez. Não tô falando que não. Mas, cara, afirmar com 100% de certeza que... afirmar com 100% de certeza não dá, mas, assim, a minha análise do meu posicionamento naquele momento é esse. Eu teria mais condições de poder fazer uma chamada melhor se eu estivesse na linha de gol. Sim. Possivelmente, né? O ideal, assim, você pode ser que sim, pode ser que não, mas independente se sim ou que não, tem que estar no lugar certo. Amigos, começamos a rodar em volta do rabo, tá? Sim, então, vai. Seguinte, a última jogada, se eu não me engano, é isso mesmo. Inclusive, se vocês quiserem ouvir Solteira, Mas É Minha, uma música extremamente possessiva do sertanejo. Seguinte, eu não vou abrir essa para trocar uma ideia, só pra gente fechar o estudo direto, tá? Já deu 1 horinha. Cara, a gente vai ter 2 faltas nessa jogada, tá? A primeira muito bem chamada por face mask, não consigo ver, mas eu acredito que tenha sido uma face mask. Não foi nessa, na próxima. Vai ter uma face mask no carregador da bola e tal, só que o que eu quero alertar, cara, é sobre o movimento. Tá, ó, aqui já teve o maior avanço, tá? Já era pra ter sido morto, se não me engano até foi. Só que, cara, o cara do Santos vai dar um golpe. Ó. Irmão, isso aqui é coisa da WWE, pô. Ele pega o cara, ele tira o cara, as 2 pernas do cara do chão. Eu acho Cara, isso aqui até em luta livre é falta. Cara, eu não sei se é o cara do Santos que dá o golpe ou o cara do Franca, hein? Caralho, bom ponto, não tinha passado nisso. Cara, não sei, cara, agora. A primeira sensação que eu fiquei é que o cara do Santos... foi o cara do Franca que deu o golpe aí. Caralho. Foi o Jesus, Franca. Então, e aí? É culpa, simplesmente. Tadeu Mangelli, vamos lá. Só pra gente fechar, então. Quer falar, só pra... Ninguém mandou pra abrir o microfone, nem lembrava que existia. Tava faltando você, cara. Tava faltando você. Nem lembrava que existia. Eu tava bem demais hoje. E aí, Mangelli? Face match do ataque e violência necessária da defesa. Como é que a gente aplica essa? Face match foi falta em bola viva e a jogada já tinha finalizado. Bom, pelo menos teoricamente a bola já teria finalizado porque o cara só tava recuando. Então, a jogada seria após a jogada da bola morta, então seria dada as 2 faltas. Perfeito. E qual seria a ordem de ocorrência? Primeira, a ocorrência seria da face mask, dando a primeira descida pro... O azul é Franca? Dando a primeira... Mas é isso aí. Primeira descida automática, as 15 jardas pro Franca. E falta também, pessoal... Aí agora eu não sei como chamaria essa falta. Seria falta... Violência necessária. Violência necessária. Violência necessária do time do Franca também. De 15 jardas, ficando no mesmo lugar, sendo primeira descida. Só tem um detalhe. Certo. Você se fudeu aí. Por quê? A falta do Santos é de 15 jardas. A falta do Franca é metade da distância pro gol. Verdade. Sabe como é que se vive isso, Mangelli? Teste da NCAA. Certo. Assim que se escorrega menos nessas sacanagens da vida. Bom, fechamos?
Então, quem não Mas fez... só para poder... claro. Seria metade da descida... É porque eu não sei a jarda. Metade da descida? E você o quê? Não, Primeira e meia para gol? Metade da falta. Metade da quantidade de faltas, da jarda. Calma, cara. Metade da distância pro gol. Não Seria metade, por causa do... Metade da quantidade de faltas, calma. Metade da... Repete comigo. Metade da distância pro gol. Metade da distância do gol. Perfeito. Agora você pode falar. Seria... É porque eu tô falando assim, seria primeiro 15 jardas. As 15 jardas, teoricamente, andaria. Sim. E aí, depois seriam 15... metade da descida. E, metade da distância pro gol. Moleque, se você chega pra mim no jogo e fala metade da descida, cara, vai todo mundo ficar tirando assim. Primeira e meia pra gol? A metade da distância por causa do... Porque a metade da distância seria se fosse... É uma falta pessoal, de 15 jardas. Então, dentro da 30, você vai ter que pegar metade da distância. Então, mas essa, a minha dúvida é essa. Porque se, teoricamente você andaria 15 jardas. As 15 jardas passaria das 30. Não sei se passaria. Não, acho que ia para 25. Ia para 25? Não, tá. Acho que... Então, não sei, mas fale que vai para 25. É isso que eu ia falar. Digamos que passa para até 31. A 31. 31 vai para 16. Aí voltaria também 15 jardas também. Sim. Não, é só para lembra o seguinte, cara. Se é uma falta de 15 dentro da 30, tem que ser metade. Se é uma falta de 10 dentro da 20, tem que ser metade. Se é uma falta de 5 dentro da 10, tem que ser metade. Certo. Não, beleza. E aí você já quebrou um outro mito de dentro das 30 jardas é sempre metade da distância. Nossa, tinha isso? Tinha. Caralho, que bom que eu não vivi esse lugar, hein? Quantas vezes eu já escutei isso? Ia ser o meu AVC na hora. Bom, parando de gravar aqui. Rapidão.